Sou professor de História e fui colocado no Corvo em 2000, no quadro da escola e nesse sentido vinha para ficar 3 anos, já cá estou há 22 anos. Portanto, dei aulas em várias outras escolas e ilhas da região, no Pico, no Faial, na Terceira, mas a partir de 2000 fixei-me aqui por questões profissionais. E da Casca. Sou natural do sul do país, sou de Serpa, é um concelho do Baixo Alentejo que fica a 28 km de Beja. E porquê é que decidiu vir para os Açores? Pela mesma razão de que vim para o Corvo, ou seja, tinha a ver com o facto de, na altura, coisa que já não sucede atualmente, os professores de História tinham muita dificuldade de colocação e na região autónoma dos Açores, a região autónoma dos Açores tinha muita falta de professores nas várias áreas disciplinares e, portanto, concorri para os Açores e fiquei cá a partir de 95. Portanto, comecei a lecionar nos Açores, na Terceira. Foi a primeira ilha onde lecionei, e a seguir no Pico e depois no Faial, e a seguir no Corvo. Portanto, foi por razões profissionais e que tinha a ver com a falta de professores na altura, há 20 e tal anos, que agora se voltou a repetir. Tivemos aqui um período em que não tivemos dificuldades a nível da colocação de professores, que tínhamos os professores necessários. Agora, em vários grupos disciplinares, temos já novamente grandes dificuldades, mas na altura, no final da década de 90, o problema resolveu-se nos Açores e, portanto, teve a ver com a minha deslocação teve a ver com essa oportunidade que os Açores ofereciam aos professores, nomeadamente dos grupos que estavam mais saturados, como era o meu grupo, o grupo de História. No Corvo gostei muito. Na altura nós tínhamos a obrigatoriedade de ficar 3 anos, portanto eu fiquei colocado em 2000, teria que ficar até 2003, mas gostei muito da ilha e gosto da sociedade também, envolvi-me em vários projetos, passei a ser o presidente do Conselho Executivo da escola e, portanto, a partir daí liderei um projeto educativo bastante ambicioso e gostei imenso de trabalhar com a equipa que tive na altura e, a partir daí, envolvi-me em tudo o que são matérias para o desenvolvimento da ilha e integrei-me muito bem aqui na sociedade corvina. Tanto assim é que a partir de 2008 deixei de exercer funções como professor e passei a integrar o Parlamento dos Açores em representação da Ilha do Corvo, ou seja, eleito pela Ilha do Corvo, obviamente representando os interesses do conjunto das Ilhas dos Açores, mas sendo eleito e, portanto, conhecendo melhor a realidade específica da Ilha do Corvo, e estou no Parlamento dos Açores há 14 anos. Algumas coisas que nós implementámos na altura, lembro-me, por exemplo, que nós implementámos um projeto que consistia em adquirir portáteis para toda a comunidade escolar, e aqui estou integrando os professores, os funcionários e os alunos. Todos passaram a ter, cada um, o seu portátil, isto logo no início do século. E também criámos em todas as salas, colocámos pontos de acesso à internet em todas as salas da escola. Passaram a ter, na altura ainda era através dos fios, não é? Internet, mas fizemos isso, lembro que criámos uma grande biblioteca também. Também foi bastante interessante. Começámos a participar em projetos europeus, como o projeto Comenius, que permitia intercâmbio entre professores e alunos de toda a Europa. Participámos em projetos com escolas norueguesas, finlandesas, turcas, croatas, francesas, espanholas, um conjunto enorme de escolas de diversos países, onde aprendemos bastante e que foi um intercâmbio muito importante e, portanto, no fundo, criou, para quem vive numa ilha na altura tão isolada, permitiu realmente este vasto leque de adquirir um vasto leque de competências, de novos conhecimentos, de novas amizades. Foi bastante interessante. Lembro-me também da introdução, por exemplo, do inglês. Fomos a primeira escola regional a fazer isso, logo no primeiro ciclo, a aprendizagem do inglês no primeiro ciclo. A criação do ensino secundário começou por ser o ensino secundário recorrente, que nós só tínhamos aqui até o 9º ano, e passámos numa primeira fase
a introduzir a possibilidade de todos poderem concluir aqui o seu ensino secundário, primeiro através do ensino secundário recorrente e depois da generalização também do ensino secundário regular, portanto uma oferta que passou a ser dada aos nossos alunos e não era no início, portanto, ou seja, os alunos tinham que sair daqui com 14, 15 anos e isso também se conseguiu, essa igualdade, digamos assim, com o conjunto do país, porque era o único concelho em que os alunos não tinham essa resposta. Muitos outros projetos deste tipo, porque a pequena dimensão da escola também permitia que se fizessem muitas coisas inovadoras e que era possível criar um forte espírito de grupo de gente que estava pronta para apostar e desenvolver projetos. As pessoas estavam cá, era só uma questão de vontade. Ou seja, no fundo, nós evidentemente quando criámos o ensino regular, já foi numa fase posterior, quando eu deixei de exercer funções, nós no início criámos foi ensino secundário recorrente. Eu lembro que eu próprio lecionava várias disciplinas gratuitamente, porque era presidente do Conselho Executivo e portanto não tinha atividades letivas, mas fiz isso e outras pessoas também deram essa ajuda, porque tínhamos um grupo, não é tão grande como hoje, de professores. Mas foi muito importante porque tínhamos aqui várias dezenas de alunos que tinham ao longo dos anos estudado fora, nas Flores, no São Miguel e no Faial, também na terceira, e que não tinham concluído o ensino secundário. E isso abriu uma porta, uma possibilidade de conclusão do ensino secundário, foi muito importante. Muita gente mesmo, estou a falar quase de umas 30 pessoas, que é muito significativo numa ilha como o Corvo, puderam concluir o ensino secundário. E a mesma coisa depois quando se criou a possibilidade de termos aqui o ensino regular, também foi bastante importante, mas foi feito com fortes resistências. Na altura diziam que os alunos do Corvo precisavam de outro tipo de experiências e precisavam de sair da ilha, e a verdade o que a lei estabelecia era um critério universal, ou seja, que os alunos tinham que concluir a escolaridade obrigatória até os 18 anos, ou seja, até os 18 anos era uma obrigação legal frequentarem as nossas escolas, mas também ao mesmo tempo também existia também aquele que eram os direitos dos pais de estarem junto dos seus filhos que só tinham 14 anos quando saíram daqui. Portanto, a verdade é que, apesar das desconfianças, criou-se o ensino secundário e os nossos alunos têm entrado nas universidades, nos melhores cursos, nas mesmas condições que os alunos do resto do país e do resto dos Açores. Portanto, foi bastante importante, foi preciso vencer algumas resistências, mas afinal, agora temos um sistema idêntico ao do conjunto do país, importante para os alunos. Há um conjunto de transformações muito importantes que têm vindo a ser estabelecidas, por exemplo, podemos ver agora uma. Na altura, nós tínhamos 2 ligações semanais. Atualmente, durante a época alta, temos ligações aéreas diárias. Há uma alteração importante também a nível das acessibilidades. Já falei que vai ter agora também uma obra importante, a Aerogar, que é um projeto que vai ficar na ordem de 5 milhões de euros, mas que irá permitir aumentar a capacidade da Aerogar. Já temos muito mais viagens semanais. Temos uma importante alteração aqui no âmbito do Porto, em que aumentou a dimensão do Porto, foi reestruturado e, portanto, também já estamos a conseguir um número muito mais frequente de ligações marítimas com o exterior, e isso é muito importante, porque até há 2 anos chegávamos a ficar 50 dias sem abastecimento, isso por causa do estrangulamento do comércio local e problemas enormes de abastecimento. E agora temos já outra capacidade, quer em termos de frequência, quer em capacidade do próprio Porto, que está sempre a sofrer melhorias. Nós não tínhamos também, éramos a única ilha que não tinha um projeto museológico, um projeto na área cultural. Todas as ilhas tinham museus e, portanto, aqui não existia. Portanto, durante muito tempo, e perdeu-se muita etnografia, perdeu-se muitos objetos de interesse cultural, como os velhos tiares, como um grande conjunto de objetos ligados às atividades tradicionais da ilha. Tudo isso foi, em parte, perdido, porque não tínhamos nenhum projeto cultural, não tínhamos um museu, não tínhamos nada. Portanto, a criação do Ecomuseu foi uma luta também, uma luta muito importante
permitiu preservar essa memória histórica e associada à nossa condição também de reserva da biosfera. O museu, a criação foi gradual, mas foi há uns 5 anos, portanto, há 5 anos que está a funcionar. Depois o edifício levou muitos anos para ficar concluído, agora já tem vários polos. Tem aqui este polo aqui, que é a casa do tempo, depois tem ali na parte de cima o multiusos, onde se realizam espetáculos como de cinema, teatro, que tem um espaço adequado e também exposições, e depois tem também outros gabinetes e também tem uma expansão programada. Já foram adquiridos mais 3 edifícios que vão dar origem à Casa dos Tiares, onde se vai recuperar as antigas técnicas de produção de tiares, por exemplo, e portanto, voltámos agora a festejar o Dia da Lã, e o que se pretende é construir novamente, reconstruir todo o processo de produção e voltar a produzir os lençóis, as mantas de lã que caracterizavam esta terra até há 50 anos. Portanto, está a ser construído o espaço, está a ser reconstruído todo o processo de produção também. Há um grande conjunto de projetos a esse nível, no âmbito do Ecomuseu, e há toda uma vida cultural inerente também às capacidades que os diversos edifícios, nomeadamente o multiusos, têm e que possibilita que se tenha agora uma atividade cultural até bastante intensa. Vem agora os Fadalados, esteve aqui com o Carroseta, tiveram ao longo do ano várias sessões de cinema, portanto há uma atividade. Isso é uma grande mudança, porque não existia absolutamente nada do ponto de vista cultural. Eu diria que há uma modificação importantíssima e estratégica, que é a construção da central eólica, que vai suceder, portanto está a concurso, e portanto por o ano vão iniciar-se, ou talvez até ao final deste ano, vai iniciar-se a construção desta central eólica. É preciso ter em conta que também aqui o Corvo já parte com muito atraso, porque já existiam instalações destas em todas as ilhas, e portanto já existia a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em todas as ilhas, menos na Ilha de Corvo, que é uma ilha de Corvo que tem uma pequena dimensão demográfica, e portanto aqui era possível construir um projeto, e este projeto irá dar uma autonomia de cerca de 60% à Ilha de Corvo, podendo depois implementar-se e crescer mais nos próximos anos. Isto é bastante importante, esta autonomia, não só porque no inverno há problemas de abastecimento, este ano ficaram resolvidos, mas também tivemos um inverno ameno, e portanto este ano não tivemos esse problema, mas também obviamente para uma ilha que tem esta vocação na área do ambiente, não é? Como reserva da biosfera, e portanto era muito importante diminuir a dependência em relação aos combustíveis fósseis, que estamos a fazer. Portanto, eu diria que essa é uma alteração fundamental, e que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, já ficaremos com essa autonomia muito significativa. Energia eólica, e temos cerca de 5% também de painéis provenientes de painéis solares, que também está a ser instalado e vai ser alargado. Ou seja, vamos atingir cerca de 60% de autonomia, mas a ideia é continuar a crescer. Não tínhamos nada. Temos agora também um lar de idosos, permite dar resposta a esse nível. Tem agora 9 idosos que têm condições excepcionais, um lar também com condições excepcionais, e temos também uma resposta a nível do infantário do pré-escolar, também com boas condições, mas ao contrário do que sucedia, porque como não existia uma resposta no ensino oficial, quer o pré-escolar, quer o infantário são totalmente gratuitos e são suportados pelo governo, porque não há uma resposta da escola a esse nível. E, portanto, aí também é uma alteração bastante significativa, até porque nós temos estado a perder população e é preciso criar mecanismos que nos permitam implementar a taxa de natalidade, e isso é criando mais condições aqui. O fim da dependência das flores do Corvo em relação às flores em termos de administração regional. Grande parte dos serviços aqui no Corvo eram eram serviços mistos das flores e Corvo, só que nas flores estava instalada uma grande capacidade
e aqui no Corvo os serviços tinham uma capacidade residual. E, portanto, quer em termos de maquinaria, quer em termos de meios humanos. E, portanto, temos agora um serviço de obras públicas que funciona de forma autónoma, temos agora um serviço agrícola que funciona de forma autónoma, temos um serviço na área da juventude e da solidariedade social que funciona de forma autónoma, portanto, o serviço do desporto. Todas essas alterações, estas alterações ocorreram no último ano e meio. Estes serviços passaram a ser serviços autónomos, o que permitiu incrementar o material de que dispõe, os meios, têm vindo a ser incrementado, e também os meios humanos que aqui se instalam. E, portanto, permite uma maior capacidade em todas estas áreas, e continua a reforçar. E, obviamente, há um fenómeno, que é o turismo, que está a crescer muito significativamente e que também constitui mais uma oportunidade de desenvolvimento para a Ilha de Corvo. O principal problema que nós temos é o problema da habitação. Temos um problema grave, não temos casas, as pessoas que chegam têm grande dificuldade, mesmo os professores que chegam de fora têm grande dificuldade em encontrar um alojamento. Também é uma resposta difícil para os novos residentes, não temos, e também para quem nos visita, para o turismo, ou seja, há muita gente interessada em vir aqui, mas nós neste momento não temos. E, portanto, esse é o grande desafio. Isso passa por um projeto que está no Ecomuseu, mas que nunca teve até agora um financiamento adequado. Passa por a recuperação de todo o caserio antigo, desta zona classificada, que permitiria, estamos a falar de 70 e tal casas, 80 casas, permitiria aumentar as respostas, muito significativamente, e ao mesmo tempo também recuperar e preservar, do ponto de vista do património, o caserio antigo e, portanto, as características tradicionais da vila. Esse é o grande desafio para os próximos tempos, a recuperação do caserio antigo e a preservação do património nesta área e o aumento da nossa capacidade de resposta, porque só assim podemos fixar mais pessoas e também podemos desenvolver o turismo ainda mais. Das principais atividades económicas, bem, nós temos os setores tradicionais que continuam a ter bastante importância, o setor das pescas. Aí também tivemos uma melhoria muito significativa, temos aqui instalações da Lota Açor, que são verdadeiramente exemplares e que são boas instalações que vão continuar a ser melhoradas. Temos um outro setor que é o mais importante, que é o setor agrícola, em que nós, sobretudo, criamos aqui gado que exportamos para o exterior e em grandes quantidades. Portanto, é um setor também, continua a ser um setor fundamental, as pescas, a agricultura. Depois, obviamente, temos os serviços. É uma ilha que dispõe de muitos serviços, como já acabei de referenciar. Este setor também tem uma importância muito grande na ilha. E temos o setor de turismo, que é um setor que está a crescer, estão a aparecer novos empreendedores, estão a aparecer negócios que, sem a escala que proporciona o turismo, não iriam surgir, como por exemplo na área da restauração e na área do alojamento local, em que estão a surgir constantemente novas apostas e, portanto, este é também um setor que está em crescimento e é um setor também fundamental, tem a ver com as obras que o Governo está agora a realizar e também os privados e até a reconstrução da vila que há pouco falei, que é um setor também com imenso futuro aqui, que é o das obras públicas. Estamos a tentar e temos a certeza que ao longo deste ano se vão fixar aqui mais empreendedores na área da construção civil, que é também um setor bastante importante. Temos, por exemplo, a observação de aves, que é um setor ligado ao turismo e também à preservação, mas que permite prolongar a época alta nos meses de setembro e outubro. Portanto, temos aqui o mês de setembro e outubro com a ilha invadida por gente que vem para a observação de aves, e esse também é um setor que tem um enorme potencial, mas ainda não estamos agora a começar a desenvolver. Neste momento, eu tenho a certeza absoluta que quem quiser marcar umas férias na Ilha de Corvo no mês de julho e no mês de agosto não consegue, porque as camas estão todas ocupadas. Não há respostas por parte do setor. E, portanto, é o que há pouco estavam a falar. Quer dizer, nós podemos ter essa aspiração, mas para isso vamos ter que
vamos ter que recuperar o casario e fundamentalmente apostar no alojamento local. Eu não sou a favor da construção de grandes hotéis ou de grandes unidades a este nível. Eu sou a favor de uma recuperação do casario e, portanto, das casas e da construção de pequenos projetos de alojamento local, que isso ao mesmo tempo permitiria ao turista ter uma experiência única, que é viver envolvido no seio da comunidade, em convivência com a comunidade, que é uma comunidade muito específica, mas é também uma comunidade muito aberta, muito simpática, as pessoas são muito simpáticas, são muito acolhedoras e é realmente completamente diferente de qualquer outro tipo de experiência que se possa encontrar nos Açores, a esse nível, e até também tendo em conta a pequena dimensão da vila e o facto de termos um único sítio povoado, que é exatamente a Vila do Corvo. Portanto, eu penso que o que se deve fazer é apostar a nível do alojamento local e ao mesmo tempo que isso permitiria recuperar o património e edificar. Portanto, tem várias valências e eu penso que é o sentido correto. Não estou a favor da construção de grandes hotéis e, portanto, desse tipo de desenvolvimento. E isto é que significa também um desenvolvimento sustentado, porque a construção destes alojamentos também nos permitirá criar estas novas oportunidades e também integrar os turistas no nosso espaço comunitário. E, portanto, eu penso que isso é importante. É por aí que eu acho que devemos desenvolver-nos. Neste momento, nós estamos a falar ainda de um número residual de turistas. O que eu penso que é importante é criar um conjunto de respostas que permitam que eles tenham o menor impacto ambiental possível. Nomeadamente preservando os trilhos, procedendo à limpeza dos trilhos com muita regularidade e portanto, ter cuidados a esse nível. Neste momento, não noto que o impacto seja ainda... É uma questão que temos que equacionar no futuro, mas neste momento ainda é residual. É residual. E o que eu acho é que o turismo, eu vejo o turismo como um aliado nesta fase. Para evitar o despovoamento desta ilha. Nós temos um problema grave em todas as ilhas, de menor dimensão, mas no Corvo nós já não perdemos população, temos menos de 400 habitantes. Portanto, nós temos que criar oportunidades de desenvolvimento, o turismo é um deles e pode ajudar em muito. Como, por exemplo, recuperando as técnicas tradicionais, nós temos que também tirar maior proveito do turismo, não só em alojamento ou restauração, não só a esse nível, mas vendendo produtos produzidos no Corvo, nomeadamente na área do artesanato. E nós, neste momento, não produzimos mantas tradicionais aqui, lençóis, isso eram áreas que podíamos, as tradicionais fechaduras, mas podemos fazer isso. Há um conjunto grande de artesanato local que é uma oportunidade de desenvolvimento, pode criar empregos e que ajuda a recuperar atividades tradicionais que já se perderam. Estão agora a ser fornecidos, porque há umas semanas tivemos um curso na área da produção de teares e da produção novamente dos tais lençóis e das tais mantas tradicionais que os turistas procuram. Portanto, só que nós não temos essa resposta. Portanto, eu vejo o turismo neste momento como um aliado para a preservação, para a recuperação patrimonial, para fixar população, criar oportunidades de emprego e criar riqueza que permita evitar o despovoamento da ilha. Neste momento não é um problema ainda, mas admito que se crescer significativamente, nós depois temos que pensar em estratégias que minimizem o eventual impacto do turismo excessivo, que não é o caso ainda. Eu acho que nós ainda não aproveitámos o potencial que nos trouxe a classificação e a criação da reserva da biosfera. O que isso significa do ponto de vista de um selo de qualidade, de um selo diferenciador em relação às produções de outras regiões do país, da Europa e do mundo. Isso aí é uma estratégia que eu penso que nós temos que melhorar. Por exemplo, o caso aí da Lati Corvo, teria sido possível, se fossem criados os apoios necessários, que alguns produtores produzissem leite, porque só havia um produtor. E, portanto, conseguir criar a resposta necessária, conseguir produzir o leite suficiente para, claro, que a geria a funcionar.
e depois promover adequadamente os produtos. O que aconteceu foi que o produto se afastou muito do produto caseiro, do aspecto, do sabor, afastou-se bastante. Isso fez com que as pessoas não se reviam naquele tipo de produção. E, pelos vistos, também o produto não estava a ser devidamente promovido no exterior, como, por exemplo, aproveitando a ligação à reserva da biosfera. Até porque estamos a falar de uma produção muito pequena. Portanto, seria fácil escoá-lo no mercado. O que nós temos que criar é estes produtos diferenciados e de qualidade, que nos permitam, nós nunca vamos ser um produtor muito significativo em nenhuma das áreas, mas podemos ter produtos de qualidade e de alto valor acrescentado. Portanto, eu acho que é essa a estratégia. Também a mesma coisa na carne. Na carne não está a sofrer, há um estudo feito pelo Governo Regional para valorizar a carne produzida nas reservas da biosfera. Portanto, ou seja, é um estudo sobre o conjunto das ilhas que obtiveram essa classificação. A verdade é que isso ainda não foi promovido de forma substancial, de forma organizada, de forma mais dirigida. E, portanto, isso também é possível, é mais uma área de melhoria também. Portanto, eu acho que há um conjunto de áreas em que é possível melhorar e que tem muito a ver também com a promoção. Tem muito a ver com a promoção que é possível fazer. Eu concordo com essa visão. Há muita coisa a fazer e a potenciar na área portanto, tentar potenciar o que significa esta classificação para a Ilha do Corvo. Inclusivamente existem estudos, mas ainda não foram implementados. Sei que da parte do Governo há uma estratégia no sentido de proceder a essa valorização e a esse tipo de investimento. E, portanto, vamos ver se isso sucede. No caso do queijo, eu acho que é uma pena, porque tínhamos era um produto mais próximo daquilo que era um produto tradicional. A candidatura estava na direção da escola? Estava. A escola foi envolvida de alguma forma? Foi. Aliás, eu tenho ali o processo de candidatura, está lá o contributo da escola, um ofício assinado por mim na altura, como a dar todo o apoio ao projeto. E, portanto, nós envolvemos a escola, as nossas turmas, os nossos professores, demos o máximo apoio ao projeto na altura. Ok. E houve, além da escola, sente que houve um envolvimento mais generalizado da população? Isto é um projeto que veio de fora para dentro, ou seja, que o Governo da altura promoveu e muito bem, na minha perspectiva, e que as pessoas aceitaram com entusiasmo. Passados estes anos todos, não é? Desde 2007, há aqui um sentimento que não significou tanto, ou seja, havia a perspectiva de que esta classificação nos permitiria avançar muito mais, em muitas áreas, e de forma mais rápida. E a verdade é que, se perguntar a maior parte das pessoas, elas não têm uma ideia que se tenham ocorrido muitas transformações. Mas se pensarmos bem, a todos os níveis, vemos que há uma revolução, só que, por exemplo, esta na área de energia, que é fundamental, e a justificação é esta, a nossa classificação como reserva da biosfera. Isso foi aceito pelo Governo da altura também, e pelo atual Governo. Portanto, isso é sempre um argumento que é utilizado para conseguir trazer mais investimentos na área do ambiente. E isso tem vindo a ser feito. Não é tão rápido como as pessoas pensavam, mas se somarmos o conjunto de melhorias que têm sido introduzidas, são muito significativas. Então, sente que há um impacto palpável, substancial de alguma forma dessa classificação aqui neste território? Sim. Também, por exemplo, posso lhe dizer que, para limitar o esforço de pesca aqui na Ilha do Corvo, em algumas áreas, na criação de reservas, é também um argumento que é utilizado. Portanto, ou seja, tem um impacto quer no desenvolvimento económico, não tanto como pode vir a ter, em diversos, nomeadamente no âmbito da produção de produtos com o selo de qualidade, com o selo diferenciador da biosfera. Há aí uma parte que se está a aproveitar. Eu sei que também a nível local, no âmbito da restauração, isso também está a ser feito. Pode ser feito muito mais, e estou absolutamente convencido que vai ser feito muito mais.
mas tem sido utilizado, um argumento utilizado para a construção de novas infraestruturas, para a autonomia energética da ilha, para a criação de reservas e, portanto, para a proteção do nosso ecossistema. Isso tem vindo a ser feito. Há um projeto, uma ideia que é esta, que tem a ver com o facto de voltarmos a produzir lã e os nossos produtos, o nosso artesanato, produzir estes produtos tradicionais, mas a partir de lã desta ilha. E, portanto, há a ideia de poder ser apoiada novamente esta atividade da produção, da criação de ovelhas. Isto é muito importante. Isto é uma área em que é possível fazer isso. Porque a verdade é que elas, isto é muito curioso, a verdade é que elas, quando se deixou de produzir, isso passou a produzir no âmbito da pecuária, sobretudo se passou a criar vacas, portanto, direcionado para o leite em primeiro lugar e depois também para a carne, portanto, para as fileiras do leite e da carne. A verdade é que o que aconteceu às ovelhas? As ovelhas foram abandonadas. Abandonadas e refugiaram-se nas encostas e na rocha, e hoje em dia temos 500, 600 animais que não pertencem a ninguém e que sobrevivem em estado selvagem. Mas a verdade é que elas têm um enorme potencial se quisermos ressuscitar setores que hoje em dia são importantes. E, ao mesmo tempo, temos animais únicos. Por exemplo, esteve aí uma investigadora que ficou absolutamente surpreendida por ver aqui uma ovelha de espécie campaniça, que é própria do Alentejo e que está em extinção lá. Porque é de pequena dimensão e, portanto, deixou de ser criada. E a verdade é que encontrou um conjunto de animais portanto, que preservam essas características, e aí é algo em que é possível que possa existir um investimento substancial. Também há a possibilidade de mudarmos também esta é uma modificação também histórica, que talvez só ocorra este ano, que é a possibilidade de realizar o abate aqui, já não fazer o transporte dos animais vivos, que é algo que também que significa também uma perda de rendimento dos agricultores, além de transportar animais até Lisboa, significa um esforço tremendo, ou até outras ilhas dos Açores. E, portanto, também há a possibilidade de aumentarmos aqui a capacidade do matador local. Isso também obriga o Governo a investir e a dar apoio também nesta área, e podermos já exportar em carcaça. Essa seria uma alteração, porque o corvo e as flores já são praticamente o responsável por grande parte da exportação de animais vivos. Todos os outros já evoluíram a esse nível, e, portanto, nós também vamos ver se criamos essa possibilidade. A produção de queijo era outra possibilidade, claramente também. Um contributo aí a esse nível. Obviamente, os agricultores que têm a capacidade neste momento de produzir vacas também conseguiriam produzir algumas ovelhas, até porque elas são essenciais para manter também o ecossistema. Portanto, aqui a ideia da concretização era realmente criar um conjunto de subsídios que permitam às pessoas retomar essa produção, ao mesmo tempo que garantimos que a lã será utilizada e é isso que está a fazer com os tais cursos, a recuperação, a compra de tiares, a construção da casa dos tiares, que irá permitir, o projeto vai ter várias salas em que vão ter vários tiares, as pessoas terão acesso livre e poderão produzir ali os seus próprios produtos, portanto podem criar o seu próprio emprego, com um espaço que será disponibilizado para a comunidade. E o que se espera é que se consiga motivar um conjunto de agricultores a produzir a lã, porque era uma mais-valia nós termos esta produção, e também podemos dizer a quem o compra que se trata portanto, de barretas ou de mantas também que utilizam a lã local. Esses saberes tradicionais, os mais velhos sabem, contam. É preciso ver que isto terminou há 50 anos.
e, portanto, eles, claro que já não o fazem, mas ainda têm, guardam essa memória. Ainda é possível recuperar esse saber tradicional e, portanto, conseguir criar as condições para que exista esta lã e que a mesma possa depois ser utilizada e transformada. Mas isso ainda é possível, além de que, no caso da lã, o Ecomuseu fez uma recolha ao longo destes últimos anos de vários testemunhos orais e foram gravados e as pessoas contaram todo o processo de produção e algumas das pessoas até já faleceram, mas deixaram o seu testemunho em relação a muitas produções tradicionais. Portanto, essa recolha foi feita nos últimos anos. Foi muito importante. É mais uma das vantagens do Ecomuseu, foi a recolha de todos estes testemunhos. Aconteceu até aqui numa fase de uma transição desta geração e foi possível fazer essa recolha. E, portanto, eu estou otimista que nos próximos anos realmente pode ser possível recuperar todo esse potencial e esse conhecimento tradicional, dessa cultura imaterial, que em algumas áreas nós estamos no limite, são realmente as últimas gerações que possuem esse conhecimento, mas isso está a ser feito por parte do Ecomuseu, está a ser feita a recolha desses testemunhos permanentemente. O grande desafio, eu gosto de ir por etapas, o grande desafio é a habitação. Portanto, a habitação. A habitação permitirá a recuperação patrimonial da vila e dar outra resposta também para o crescimento do turismo, mas um turismo sustentável. Portanto, isso é a grande aposta do futuro. É claro que é preciso continuar a melhorar as acessibilidades e estamos a fazer isso. É evidente que há um conjunto de equipamento esportivo que precisa de ser melhorado, recuperado. Há um conjunto de investimentos, de melhorias, como por exemplo na área da saúde, que vão ser introduzidas também, e que estão a ser introduzidas. Há um conjunto de desafios, mas o grande desafio é manter esta comunidade unida, ou seja, voltar a recuperar as tradições. Aqueles aspectos, esta comunidade era diferenciada em relação às restantes por ter um forte espírito comunitário. Isso é uma coisa que se tem vindo a perder. Este ano, depois de 47 anos sem se fazer, fez-se novamente o Dia da Lã, que é uma festa comunitária. A ideia é avançar também por isso, ou seja, voltar a criar momentos comunitários de partilha e, portanto, ajudar a coesão da comunidade novamente. E isso só se consegue fazer promovendo vários eventos de caráter comunitário. Isso é que é preciso continuar a fazer. Depois, é evidente que há esse conjunto de investimentos que é preciso fazer a nível das acessibilidades. Na área da educação, por exemplo, vamos passar a ter um refeitório, que vai ser construído agora, e vamos ter salas específicas, vamos contratar também um psicólogo agora, que não tínhamos. Há um conjunto grande de melhorias que estão a ser introduzidas paulatinamente. Mas quer dizer, o grande desafio, a habitação. Sem isso, não temos que chegar agora um médico especialista, que é preciso que venha à ilha, que é essencial, não tem onde ficar. Portanto, isso é um problema fundamental neste momento, o problema da habitação. A reserva da biosfera é um elemento diferenciador, um elemento de qualidade ambiental, que as pessoas têm uma percepção, no conjunto dos Açores e do resto do país, muito positiva em relação às reservas da biosfera. Isso significa que uma série de garantias que as pessoas hoje em dia procuram em relação aos produtos, em relação à própria deslocação a estes locais, um conjunto de vivências. Ou seja, a reserva da biosfera pode ser um motor para o desenvolvimento da Ilha de Corvo. Tem que ser aplicado nos diversos níveis de forma organizada, coisa que eu acho que ainda não foi feita, ou não foi feita de forma suficientemente organizada, focada, preparada. Portanto, isso não foi feito ainda. Eu acho até que, mesmo a nível da divulgação da Ilha de Corvo, como não existe divulgação diferenciada, a reserva da biosfera continua a ter referências muito curtas, escassas, e portanto é realmente um meio de desenvolvimento e um mecanismo para desenvolver a ilha que está subutilizada neste momento.
Eu vejo o Corvo cada vez com melhores infraestruturas, vejo o Corvo a atrair gente. Se conseguirmos resolver o problema da habitação, vamos certamente crescer. E vamos ter mais gente, vamos ter mais recursos, mais qualidade de vida, melhores respostas a nível da educação, melhores respostas a nível da saúde. Eu vejo que o Corvo é um lugar do futuro. Veja-se que se abrem aqui concursos, quer para a função pública, quer para os privados, e há concursos que ficam desertos, ou seja, nós temos uma situação de pleno emprego. Das poucas sociedades do mundo que têm pleno emprego. E é uma sociedade em que o conjunto de oportunidades de emprego que estamos a criar no âmbito da administração pública, da administração autárquica e também no âmbito do setor privado, neste momento peca por não termos gente suficiente a concorrer e a integrar esses concursos. Portanto, é um sítio de oportunidades e vejo cada vez mais empreendedores também a olhar para o que o Corvo pode significar e a fixarem-se aqui. Portanto, há gente no âmbito da restauração que está a expandir-se, há gente muito atenta ao potencial do alojamento local. Portanto, eu vejo quanto mais infraestruturas e mais acessibilidades criarmos, mais oportunidades também criamos para o desenvolvimento da ilha. O que é preciso é depois ter também muito cuidado do ponto de vista ambiental para que esse crescimento seja um crescimento sustentável, que não seja excessivo e que permita manter as características que identificam o Corvo como uma sociedade especial. Eu penso que é isso que estamos a fazer, recuperar o passado, criar novas oportunidades e, portanto, o Corvo certamente terá um futuro promissor. Para mim, significa 22 anos da minha vida, uma identificação muito grande com esta sociedade, que estou muito grato. Tenho dado o meu contributo, o máximo que tenho podido fazer, que é como Presidente do Conselho Executivo da Escola, agora nos últimos 14 anos também como deputado. Estou muito grato em relação à confiança que depositaram em mim, um alentejante que aqui chegou, que não é natural, do Corvo, e portanto tenho tido essa confiança por parte das pessoas e agradeço muito essa oportunidade que me tem sido dada e tento retribuir todos os dias, faço o máximo que posso e significa uma terra que eu estou muito ligado, quero viver aqui o resto da minha vida, quero aqui reformar-me e ficar cá. E tenho também a boa notícia do meu filho, que é o único advogado aqui das Flores e do Corvo, tirou o curso e fez esta aposta aqui. Disseram-lhe que se calhar era demasiado pequena, as ilhas eram demasiado pequenas, não teria oportunidade, não é que ele não tem tempo sequer, portanto ele tem um imenso trabalho, quer dizer que há oportunidades de emprego para os nossos jovens que não existiam antes, jovens qualificados. E, portanto, o meu mais novo também pretende, quando terminar a licenciatura, exercer aqui as suas funções nestas ilhas, porque estas ilhas também para a juventude é também um espaço de liberdade incrível. As pessoas nas grandes cidades não sabem o que é um miúdo de 5, 6 anos que joga futebol ali nas ruas, que não há trânsito, que quer ir para a praia, tem um ambiente de liberdade e de segurança, criminalidade praticamente zero. E, portanto, é um paraíso, é um pequeno paraíso. Eu gosto imenso daqui viver e estou empenhado em dar o meu contributo. E certamente um dia vou voltar à escola e vou dar o meu contributo novamente como professor de História. Isso vou fazer.